Bom, fala galera, meu nome é Marcelo Sossi e no vídeo de hoje eu vou fazer um quadro que eu acho que foi eu que inventei, né? O nome é 8 séries, 8 personagens. A ideia com esse quadro é o seguinte: eu vou pegar 8 séries que eu sou fã e eu vou dizer 8 personagens que eu me identifico com dessas séries. Um personagem de cada série. Um personagem que eu acho que me representa ou que eu seria nessa série se eu fosse dessa série. Ou simplesmente um personagem que tem uma personalidade muito parecida com a minha, ou que eu faço coisas ou faria coisas que eles fazem. Bom, a primeira série é a Game of Thrones. Bom, o personagem que eu acho que eu seria em Game of Thrones seria o Tyrion, por causa dessa habilidade que ele tem de dialogar, de conversar com as pessoas, entender o lado das pessoas e até convencer as pessoas. Ele está sendo nesse momento na série o diplomata, né, o mão da rainha da Daenerys Targaryen, e eu acho que esse seria um papel muito legal para mim. Mas ao mesmo tempo eu acho que, sinceramente, se eu fosse desse mundo, um personagem que eu mais seria realmente seria o Torta Quente, que é o amigo da Arya, que também é uma personagem que eu adoro na série. Porque o Torta Quente, ele só vive pra comida, fazendo comida, e ele só vive pra isso mesmo, ele não interfere em nada grande na série. Eu acho que seria, se eu fosse mesmo da série, eu acho que se aquilo fosse real e eu fosse parte daquele mundo, eu seria o Torta Quente. Mas o Tyrion é o personagem que eu mais me identifico na série. A segunda série que eu escolhi das minhas favoritas é Friends. Essa série já acabou e eu sou muito fã dela e eu acho que o personagem que eu mais me identifico na série é a Mônica, irmã do Ross. Eu acho que eu tenho muita identificação com ela no que se refere a fazer as coisas do meu modo, da minha maneira, do meu jeito. Tudo tem que estar nos lugares que eu deixei. Eu não sou tão organizado quanto ela. Eu tenho meu tipo de organização e a minha organização é a que está certa. Não necessariamente ela pareça uma organização ou que ela pareça certa para outras pessoas, mas é o meu jeito. Agora, eu tenho que dizer que tem outro personagem que eu me identifico muito na série, que é o Chandler, que ele tem essa mania dele de fazer piadinhas quando ele tá nervoso ou quando ele tá numa situação com outras pessoas e ele tá meio sem saber como agir ou o que fazer, e toda hora ele fica fazendo piadinha. Também me identifico muito com isso. Então acho que em Friends eu seria um misto da Mônica e do Chandler. A outra série que eu peguei foi, acho que a primeira sitcom que já teve na TV, pelo menos na TV americana, foi a série Seinfeld. Essa série já acabou faz bastante tempo e eu gostava muito dela porque eu tinha que fazer um curso de manhã e toda vez que eu saía estava passando ela, acho que era na Warner que ela passava, e eu sempre assistia antes de sair pro curso. E eu me identificava muito com o personagem do Jerry Seinfeld, que é o principal da série. Ele sempre abria, pelo menos nas primeiras temporadas, ele abria o episódio da série fazendo um show de comédia stand-up, que é o trabalho dele, na verdade. Ele foi convidado pelos produtores para fazer uma série e aí ele quis fazer, ele que deu o roteiro, ele que deu a ideia de tudo na série, pelo menos da maioria das coisas na série, e se colocou como um personagem que era ele próprio, que era ele fazendo comédia stand-up no início de cada episódio. Mas eu tenho que deixar uma menção honrosa aqui a Elaine, que é a única personagem mulher do quarteto principal da série. Ela é incrível, a Elaine. Pra mim, ela é a personagem feminina mais forte de todas as séries, de todas as sitcoms que eu já vi, que são essas séries tipo Friends, How I Met Your Mother e a própria Seinfeld. Então eu gostei muito da Elaine, das coisas que ela diz, da maneira que ela pensa. Acho que ela é uma mulher, a personagem é uma mulher à frente do seu tempo. A série deve se passar na década de 80, 90, mas a Elaine tem uma cabeça que poucas mulheres de hoje em dia conseguem ter. Então eu achava ela incrível. Eu gostava muito da Elaine. Pra falar a verdade, eu acho que eu assistia mais a série pela Elaine do que pelo Seinfeld. E a quarta série que eu escolhi foi How I Met Your Mother. Ela se passa em Nova York e conta a vida de Ted, um arquiteto que acabou de se formar na faculdade e ele está começando a trabalhar. Os amigos de Ted são Lily e Marshall, que são um casal, que eles são perfeitos um para o outro. O Barney, que é o amigo zureta da cabeça,
que é o pegador safadão, e o Ted encontra uma mulher no primeiro episódio, que é a Robin Scherbatsky. Ela é jornalista e ela é solteira e feliz sendo solteira, o que é muito raro nas séries mostrar uma mulher sendo, e ela é muito independente. Eu acho que pra mim a Robin é o personagem que eu mais me identifico na série, porque ela tem uma vida própria, ela tem a carreira dela, ela tem os ideais dela, as metas pessoais dela, e ela não quer deixar ninguém atrapalhar isso, então ela segue a vida dela sozinha e feliz. E o Ted, ele tá naquela fase da vida dele que ele quer encontrar a mulher perfeita, casar e ter filhos. Na verdade ele fala muito isso, mas viver mesmo ele não vive isso. E eu acho que a Robin é o personagem que eu mais admiro na série. A quinta série que eu escolhi é Grey's Anatomy. Ela se passa num hospital em Seattle, o nome do hospital no início da série é Seattle Grace. A série conta a história da vida da doutora Meredith Grey. Ela inicia no primeiro episódio um romance com o Dr. Derek Shepherd. E a personagem que eu mais me identifico nessa série é a personagem April Kepner. Ela aparece lá pela terceira temporada e ela tem uma relação muito pessoal, muito distinta, que eu nunca vi ser abordada em série nenhuma. A April, ela foi criada numa educação muito religiosa, muito voltada para a igreja, e ela teve que abandonar uma parte dessa educação religiosa em detrimento da carreira dela como médica, mas ao mesmo tempo ela não abandona os preceitos religiosos que ela aprendeu, todos os ensinamentos dela. Então é muito legal de acompanhar a maneira como tudo isso acaba influenciando os caminhos que ela toma na vida dela, que em dado momento ela entende que não pode fazer certa coisa porque essa certa coisa é errada, mas em outro momento ela percebe que ela tem que fazer isso ou aquilo. Então é muito bonito de ver essa relação. Eu acho muito parecida com o jeito que eu lido com Deus ao meu modo, porque ela não vai numa igreja, não vai ela não segue nenhuma religião, apesar de ela ser cristã, mas ela tem uma relação meio íntima, ela conversa muito com Deus da maneira dela e fica tentando entender o que ela tem que fazer, se ela tem que fazer alguma coisa ou se ela não tem que fazer. Agora ela tá passando por um momento na série, na última temporada, que ela tá meio, então dane-se também, porque não adianta fazer as coisas certas que não vai dar certo. É muito legal ver essa relação dela. A série não é sobre isso, mas a série é uma das séries da Shonda que eu adoro, e a Shonda, ela consegue botar todo tipo de representatividade nas séries dela, e essa é uma muito bem construída, muito profunda e muito legal de acompanhar. A sexta série que eu escolhi é Scandal, também é uma produção da Shonda Rhimes, tanto como Grey's Anatomy. A Scandal, ela se passa em Washington e conta a história de Olivia Pope, que é uma gerente de crises, que ela, na verdade, ela tem que cuidar da carreira de gente graúda, gente importante de Washington. Deputados, senadores, pessoas ricas, presidentes. Ela cuida, ela gerencia a carreira dessas pessoas, seja para mantê-las no cargo que elas estão, seja para trocar de cargo, seja para subir de posto. Então ela pega, às vezes, a pessoa em campanha, por exemplo, campanha presidencial, e faz essa pessoa ganhar a presidência, ou ela pode pegar uma pessoa que tem um cargo e quer manter ele, e aí a pessoa fez alguma coisa errada, sei lá, matou alguém, ou estava envolvida no assassinato de alguém, ou estava envolvida mas não era culpada, e aí ela gerencia essa crise para a pessoa se safar, ou pelo menos para a pessoa sair da melhor maneira possível, mantendo o cargo dela de preferência. A personagem que eu me identifico mais é a Abby Whelan. Ela é gerente de crise para o presidente dos Estados Unidos, ela é porta-voz da Casa Branca, e um dos trabalhos dela é gerenciar as crises da Casa Branca. É interessante perceber porque a Abby, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa de coração bom, e ela não tá... Ela quer ser um cachorro grande, né, como eles dizem na série. Ela quer ser importante, ela quer mudar o mundo, mas ela não tem real noção de todas as coisas graves que acontecem em torno do presidente ou em Washington.
ela sabe que coisas graves acontecem, mas ela não faz ideia de quão graves são. Da dimensão de golpes de Estado, assassinatos, torturas que as pessoas cometem para proteger alguém ou para chegar em algum lugar. Ela está disposta a fazer muita coisa, mas ela não faz ideia de quão sujo, quão baixo o jogo pode ser. E eu tô muito curioso, eu tô assistindo a sexta temporada agora, eu tô curioso para saber se ela vai se afundar nessa lama para poder virar o cachorro grande que ela quer ser ou não. Eu acho que eu não me afundaria nessa lama, mas ao mesmo tempo eu fico pensando que talvez sim, talvez eu, sei lá, estaria disposto a tudo para proteger a carreira de alguém se esse fosse o meu trabalho. Acho bem engraçado ver como que ela se relaciona com tudo isso, porque é um assunto muito complexo, as coisas que acontecem na série são muito bombásticas, muito incríveis. A sétima série é também uma produção de Shonda Rhimes, completando a tríplice aliança dela. É a série How to Get Away with Murder, que em tradução literal fica Como se livrar de um assassinato. Ela conta a história da Annalise Keating e de seus pupilos. Eles são alunos dela numa faculdade, ela é formada em Direito Criminal e ela é professora de uma aula que se intitula Como se livrar de um assassinato. Essa aula é para ensinar um advogado como defender um assassino em algum crime. Na verdade, ela ensina como defender os seus clientes. Só que a série ela se aprofunda principalmente em assassinatos. Bom, e o personagem que eu me identifico mais é o Connor West. Ele é um personagem que tá sempre tentando fazer as coisas certas, mas ele nunca consegue, nunca sai as coisas da maneira que ele quer. Ele tá sempre sofrendo muito por causa disso, porque ele se envolve em situações das quais ele não queria se envolver e ele quer sair, ele quer fazer a coisa certa, só que as outras pessoas ao redor dele não deixam ele fazer isso, porque senão ele vai se ferrar muito. E ele também, no fundo, não quer resolver as coisas da maneira correta, porque senão ele pode ir pra cadeia, inclusive. Então, e ele acaba sofrendo muito com isso, porque ele entende que as coisas que ele fez foi errado e que o correto seria ele sofrer uma punição por essas coisas. Mas ao mesmo tempo ele não quer prejudicar as outras pessoas. Então, e ele tem um relacionamento, ele é um menino gay na série, ele tem um relacionamento com um garoto que é muito bom pra ele a maior parte do tempo. E ele acaba negligenciando esse relacionamento porque ele tem que esconder as coisas que ele já fez e as coisas que ele participou desse garoto. E aí ele acaba sofrendo muito com tudo isso e internalizando tudo isso. Eu sei que acaba que a série consegue ter muita profundidade e ao mesmo tempo tem umas reviravoltas muito mirabolantes. Na última temporada, por exemplo, teve umas reviravoltas que eu fiquei meio, gente, o que é isso? Mas a série foi renovada e eu continuo assistindo porque eu adoro a série. Eu sei que eu tô agora na terceira temporada e eu já tô doido pra começar a quarta temporada, porque eu sei que vai ter o crossover entre Scandal e How to Get Away with Murder. Então tô doido pra ver esse crossover acontecendo. Pra quem não sabe, crossover é quando duas séries de mundos paralelos elas se cruzam. Isso aconteceu, por exemplo, em Os Simpsons e Uma Família da Pesada, quando os personagens das duas séries eles transitaram em uma das séries. E isso aconteceu agora na última temporada de Scandal e de How to Get Away with Murder, quando as personagens cruzaram suas linhas do tempo e se encontraram no episódio. Eu tô doido pra chegar nesse episódio, mas eu preciso terminar de ver o resto da série. Bom, e para completar a minha lista com as 8 séries, 8 personagens, eu tenho The Big Bang Theory, que é a série do meu coração, é a série que eu assisto sempre. Eu assisto quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô cansado, quando eu tô fazendo trabalho para faculdade. Essa série se passa em Pasadena, nos Estados Unidos, e conta a história de 5 cientistas, na verdade 4 cientistas e um engenheiro, porque o Sheldon não deixa a gente esquecer que o Howard Wolowitz é apenas um engenheiro. E também tem a amiga deles, a Penny, que na primeira temporada ela é garçonete na fábrica do cheesecake.
Bom, o personagem que eu me identifico mais é a Penny, e com o Leonard também. É um pouco dos dois. A Penny, ela consegue ter uma empatia, e o Leonard também consegue ter uma empatia pelas pessoas, que eu acho muito legal. Eles conseguem entender o Sheldon de uma maneira que só eles conseguem entender. Às vezes o Sheldon faz atitudes que deixariam qualquer pessoa estressada, irritada, mas eles conseguem entender a maluquice do Sheldon, os trejeitos dele, as coisas que ele precisa, e eles conseguem trabalhar isso muito bem. Eu gosto muito da Penny porque ela tem uma vida pessoal muito própria, do jeito dela, meio sem se importar com a opinião das pessoas, apesar de em outros momentos ela demonstrar muita importância com a opinião das pessoas, mas no geral ela vive a vida dela da maneira que ela quer e não se importa com a opinião dos outros. O Leonard, ao contrário da Penny, ele é mais fechado, ele é mais introvertido, ele é nerd, ele é mais na dele e ele não sabe lidar muito bem com outras pessoas, apesar de tanto ele quanto a Penny saberem lidar muito bem com o Sheldon Cooper. Eles conseguem tolerar coisas que ninguém iria tolerar. Nossa, agora que eu parei pra pensar, que teve várias séries que eu botei dois personagens que são quase que completos opostos. Talvez seja um pouquinho bipolar, né? Mas eu acho que todo mundo tem pelo menos dois tipos de personalidades que aparecem mais. Um é quando a pessoa tá mais sozinha, mais quietinha, mais na dela, e outro é quando a pessoa tá mais em público, mais na frente de outras pessoas. E eu acho que é por isso que eu acabei escolhendo dois personagens de algumas séries, porque são dois tipos de pessoas que eu me identifico, porque eu tenho o meu momento sozinho e eu tenho o meu momento com meus amigos, com outras pessoas. Então eu acho que é natural para todo mundo agir de maneiras diferentes, em locais diferentes, com pessoas diferentes. Bom, gente, esse foi o meu 8 séries, 8 personagens. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre mim e também tenham se interessado um pouco por essas séries que eu gosto muito. Eu acho que todo mundo deve conhecer pelo menos a metade delas, porque todas elas são bem famosas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa aí nos comentários personagens de séries que vocês se identificam. A gente pode conversar um pouquinho aí nos comentários ou lá no meu Instagram. Eu vou botar aqui as minhas redes sociais. Se vocês quiserem conversar comigo lá no Instagram ou no Twitter, é só procurar lá @Marcelo Sossi, tanto no Instagram quanto no Twitter, quanto no Facebook, Marcelo Sossi. Meu nome é Marcelo Sossi e mais amor, por favor.